Um dia abençoado, um dia na presença do Rei, que a paz do Príncipe da Paz inunde o coração de cada um de vocês, do lar de vocês, da nossa igreja, da Igreja de Cristo que está espalhada pela terra, linda, abençoada, cheia da presença de Deus, cumprindo com a missão de Deus. Vamos ser fortalecidos com esse estudo sobre o Evangelho de Paulo. Eu quero, nesse início, novamente citar esse livro, o Evangelho segundo Paulo. Se alguém se interessar em aprofundar sobre os temas que nós temos conversado aqui, esse é um livro excelente, do John MacArthur, e eu creio que pode abençoar bastante a sua vida. Nós vamos conversar hoje sobre as más e boas notícias. O Evangelho, já quero fazer essa declaração, o Evangelho que todos vocês já ouviram, que é a boa notícia do reino, o reino de Deus chegou, o Senhor Deus interveio no planeta Terra, na vida de seus filhos e filhas, é a melhor notícia que se tem, mas é muito importante nós entendermos que o Evangelho também é uma má notícia. E, por favor, fique atento para entender o porquê que eu estou fazendo essa declaração, que o Evangelho é uma boa, com certeza, notícia, mas até a má notícia ela é boa, porque se nós não a compreendermos, se isso não realmente fizer parte da nossa vida, nós não vamos usufruir de toda a vida que o Cristo conquistou para nós. Mas antes de entrar na aula de hoje, más e boas notícias, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a vida de Paulo. Por que Paulo foi um apóstolo? Essa pergunta ficou para nós conversarmos hoje. Semana passada nós já estávamos com o tempo vencido e mais de um irmão levantou essa questão. Por que Paulo foi um apóstolo? E vamos lá? É muito interessante vocês entenderem sobre a questão dos 12 apóstolos, para vocês entenderem por que o apóstolo Paulo, como ele mesmo diz, fora do tempo, é também um apóstolo do Senhor Jesus. As 6 marcas do apostolado, as 6 marcas que revelam os discípulos, os apóstolos do Senhor Jesus, que tanto em Mateus quanto em Apocalipse mostram que esses homens são homens que o Senhor levantou para abençoar a terra, para abençoar a igreja, para abençoar o mundo. E essas 6 marcas dos apóstolos de Jesus Cristo são elas. Primeira, os apóstolos eram testemunhas oculares da ressurreição. Eles viram o poder de Deus manifestado no Cristo. Cristo ressuscitou. Eles viram que Cristo estava vivo, que ele venceu a morte. Eles deram os fundamentos da igreja, a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, os primeiros ensinos vêm desses homens que testemunharam a caminhada deles com Cristo. Terceiro, seus escritos eram inspirados. Nós, cristãos, cremos que a palavra de Deus é inspirada, assim como Moisés, assim como Daniel, Isaías, Malaquias. Os discípulos também foram inspirados pelo Santo Espírito. Os discípulos, a 4ª marca é que eles realizavam sinais e prodígios. Como nunca na história, aqueles homens, a sombra deles, as orações, a imposição de mão, isso é algo que, durante toda a história da igreja, nós somos chamados a orar com fé. Mas de uma forma esplendorosa, magnífica, aconteceu nos dias dos apóstolos. Eles realizavam sinais e prodígios e maravilhas. Eles oravam e as pessoas recebiam o Espírito Santo. No início, houve o Pentecoste e os primeiros passos da igreja, aqueles primeiros momentos, os discípulos, eles impunham as mãos e concediam o Espírito Santo. Claro que é uma obra de Deus, mas Deus fazia essa obra maravilhosa, essa ação maravilhosa do Espírito Santo a partir, através da vida dos apóstolos.
E, por último, uma marca é que eles eram líderes da igreja que nasceu em Jerusalém. Então, os 12 discípulos que o Senhor Jesus chamou, ele chamou para ser testemunhas oculares, seriam os fundamentos da igreja, foram inspirados pelo Espírito Santo, eles faziam sinais e prodígios, eles concediam o Espírito Santo de Deus, eles eram os líderes da igreja. O apóstolo Paulo, como um apóstolo dos gentios, um apóstolo nascido fora do tempo, ele não se sentia parte desse grupo fechado. Ele nunca defendeu que ele era um dos 12. Ele tinha convicção do ministério apostólico dele, que muito claramente nós podemos olhar na palavra e ver que ele foi também uma testemunha. Ele viu Cristo ressurreto. Ele deu fundamentos, a base doutrinária vem dos apóstolos, mas de Paulo. Ele escreveu escritos que a igreja, o apóstolo Pedro declara também a inspiração. Ele realizou sinais e prodígios. Ele foi, com certeza, o apóstolo que mais produziu, não só a literatura, mas caminhou, foi o maior líder da igreja cristã. Ele orou e vidas eram tomadas pelo Espírito Santo. Ele participou do concílio de Jerusalém. Ele confrontou o apóstolo Pedro, que ainda estava amarrado em ideias e doutrinas legalistas. Ele foi um líder da igreja. Então, todas essas marcas dos discípulos, nós, olhando para a vida de Paulo, nós podemos dizer, ele era um apóstolo também. Ele entra já na caminhada, ele entra depois da ressurreição, mas ele entra para ser alguém que foi, com certeza, o apóstolo que mais trabalhou, que mais frutificou na história da igreja. Algumas declarações para você depois dar uma olhada do próprio apóstolo Paulo. Ele diz: não sou eu, porventura, livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor, acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Em Coríntios 9:1. Em 9:2 ele diz: se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. E falando das credenciais do apóstolo, muitas delas já conversamos aqui, dessas marcas, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. A igreja de Jesus Cristo, no decorrer da história, a vida de Paulo, o ministério de Paulo, revela que, sem sombra de dúvidas, o apóstolo Paulo foi, sim, um apóstolo, nascido fora de tempo. Ele declara que é o menor. Ele não quis dizer que fazia parte do grupo fechado, mas, com toda certeza, o seu ministério foi apostólico. Então, eu espero ter respondido a pergunta de vocês. Bem, se tiver mais alguma dúvida, vamos deixar para o final para a gente poder caminhar, tá bom? Más e boas notícias. O Evangelho de Jesus Cristo. A palavra evangelho é a versão portuguesa da palavra grega evangelho, que significa boas notícias ou boa mensagem. O termo evoca a ideia de um pronunciamento. É uma ideia que os romanos trouxeram e eles proclamavam para o mundo dizendo: Roma, o império chegou. Era uma palavra conhecida, era uma mensagem conhecida que tinha essa conotação de ser algo bom, uma boa mensagem. Com certeza, Roma pode ter tido, pelo movimento político, por algumas questões de crescimento econômico, pode ter tido algumas boas mensagens, mas a boa, a melhor, a mais notável, a maior, a notícia que realmente transformou a história é o Evangelho de Jesus Cristo, não o Evangelho de Roma ou qualquer outro tipo de evangelho que alguém proclamou. O termo evangelho evoca a ideia de um pronunciamento de boas-vindas ou de uma declaração
feliz. Com certeza é. Mas o apóstolo Paulo, ele começa em Romanos com uma conotação que parece não tão boa, não tão feliz. Mas essa conotação, essa mensagem que parece não tão feliz, ela tem que ser proclamada. Desde o tempo de Paulo até os nossos dias. Porque a igreja, porque os homens e mulheres de Deus muitas vezes omitem essa má notícia. Muitos cristãos sem graça, sem vida, sem testemunho, sem ânimo, sem fogo, sem aquela vontade, aquele ânimo de viver, de celebrar a salvação em Cristo, tem surgido. Por isso é inegociável, é indispensável que você entenda sobre essa má notícia. Quando Paulo inicia essa apresentação mais abrangente da mensagem do Evangelho, ele começa com uma afirmação que constitui más notícias. Escute, por favor, minha irmã, meu irmão. Romanos 1,18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Há um pronunciamento do Deus Pai, há um pronunciamento da Trindade, há um pronunciamento que a Bíblia faz dizendo que a raça humana caiu, que a raça humana depravou, que a raça humana se tornou inimiga de Deus, que a ira de Deus será revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que pegam a verdade de Deus e transformam em injustiça, que massacram uns aos outros. Há uma mensagem clara, e isso precisa realmente nos levar ao chão, nos levar à confissão, nos levar ao quebrantamento, nos levar ao pranto, nos levar à noção exata de quem realmente somos sem Cristo, da mazela humana, da pecaminosidade, daquela declaração de Isaías, onde eu e você, nós devemos declarar de todo o coração: ai de mim, ai de mim, ai de meu filho, ai, nós estamos perdidos. Miseráveis homens, miseráveis mulheres, que mundo miserável, que mundo de dor, que mundo de doença, que mundo de injustiça. O ser humano é caído, não há um justo sequer. As más notícias, essa má notícia de que Deus se irou, de que o homem é inimigo, de que a raça humana não é boa. A raça humana é uma raça caída. O meu filho lindo, a minha filha querida, é um ser pecaminoso, amaldiçoado, maldito, e que se não for a graça, se não for Cristo, ele e todos são merecedores da ira de Deus. Pastor, que mensagem é essa? É a mensagem do Evangelho, minha irmã, meu irmão. Jesus morreu não só para poder fazer um ato de amor bonzinho e ensinar algumas coisas boas e ser um mestre. Jesus, ele morreu para nos substituir, para aplacar a ira de Deus, morrer por nós, porque a morte era nossa. Paulo, então, prossegue pelo equivalente a 2 capítulos, expondo o argumento de que toda, irmãos e irmãs, por favor, toda, o seu filho, a sua filha, você, todos nós, aquele seu amigo que parece tão bonzinho e que muitas vezes a gente usa uma expressão dizendo só falta Jesus para ele, falta tudo. Falta tudo, falta vida, falta graça, falta perdão, falta o sangue do Cristo, falta ser justificado, falta ser adotado, falta salvação. Isso, Paulo ele expõe em 2 capítulos que toda espécie humana é decaída, é perversa.
e se encontra irremediavelmente na escravidão do pecado. Por mais que a raça humana tenha tecnologia, tenha psicologia, tenha filosofia, tenha as boas ideologias, possa falar isso, fazer aquilo, boas obras, abraçar, beijar, canções, arte, música, a raça humana é irremediavelmente escrava do pecado. O Paulo diz: o bem que eu quero não faço. Como está escrito, não há nenhum. Não há nenhum. Por isso, não estribe a sua vida sobre homens, sobre ideologias, sobre políticas, sobre políticos, sobre religiões, sobre pessoas boazinhas. Porque ninguém é bom. Não há um justo, nenhum. A Bíblia diz, e é clara isso, no Velho e no Novo Testamento. Paulo está citando vários textos do Velho Testamento. Ele é um intérprete do Velho Testamento, por isso que ele é apóstolo. Além disso, Paulo deixa bem claro, o Evangelho deixa bem claro, Jesus deixou bem claro, Gênesis deixa bem claro que o salário do pecado é a morte. Certamente morrerás, diz o Senhor Deus a Adão e Eva. A mensagem das religiões e do humanismo exacerbado nos nossos dias é a seguinte: de uma forma ou de outra, a maior parte das religiões falsas chamam o mal bem, valorizam posturas, práticas indecorosas. Nós facilmente identificamos essas práticas indecorosas, por exemplo, a Paulo mesmo disse sobre toda essa questão que envolve sexualidade, mudar o modo natural. Isso com certeza é abominação e é algo muito triste, terrível, e que desfigura e machuca a raça humana. Mas não é só isso. É toda rebeldia, é toda oposição a Deus, à lei de Deus, à vida. Nós vamos novamente, daqui a pouco, relembrar o que é pecado. O pecado gerou pecados, iniquidades. Todo tipo de maldade que são vestidas de bondade, e que nós aplaudimos e que nós regozijamos muitas vezes. As nossas boas obras, elas também são muitas vezes, elas têm aparência de boas, mas a motivação e o fundo delas são más. Muitas são realmente trapos de imundície, como o Isaías declara claramente. Muitos desses homens e mulheres com essas ideologias bonitas, humanismo, religiões bonitas, chamam o mal bem e ao bem mal. Eles que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo, diz o profeta. Elas ensinam as pessoas a serem sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em sua própria opinião, gente que tem resposta, gente que coloca que a força que está em nós, que nossas habilidades, que o legado do vô, da avó, que a minha raça, que a minha religião, que o meu legado, que a minha inteligência, que as minhas vitórias, isso tudo me faz especial. No final das contas, todas essas religiões, essas ideologias, essas filosofias de vida, esse estilo de vida, esse humanismo dos nossos dias, no final das contas, todas elas são religiões, são ideias baseadas em obras. O ser humano continua sempre dizendo: eu faço, eu sou bom, eu promovo. O ser humano gosta de tirar Deus de cena. O ser humano gosta de ser Deus. O ser humano é idólatra. Isso se deve ao fato de que todas as religiões são sistemas de realização humana. A mensagem evangélica hoje, em muitas igrejas, são mensagens onde supervaloriza o homem e menospreza o poder de Deus e da palavra de Deus. Supervaloriza técnicas, conceitos, posturas
força da nossa capacidade intelectual, emocional, psicológica, novas técnicas de gestão, supervalorizam os algoritmos e não confiam mais no Evangelho, que é poder de Deus e o único poder capaz de fazermos novas criaturas, de nos conduzir de volta a Deus. O Evangelho, meus irmãos e irmãs, por favor, não esqueça. O Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem de realização divina. Jesus fez o que eu e você não tínhamos condições alguma de fazer. Jesus nos salvou porque nós não conseguiríamos nos salvar. Por mais inteligentes, por mais obras arquitetônicas, músicas belas, a arte, a poesia, a tecnologia, fazendo vacinas em tão curto prazo, tanta coisa bonita na raça humana, mas tudo isso é graça, é a graça comum. Se não fosse a graça comum, o mundo já teria sido destruído, nós teríamos nos mutilados, destruídos mutuamente. O Evangelho de Jesus Cristo, o cristianismo é a única religião que diz que é pela graça que somos salvos. É a única religião que mostra que Deus veio, que Deus amou, que a intervenção é divina e não humana. É uma obra de Deus e não do homem. É a proclamação de que Cristo já triunfou sobre o pecado e sobre a morte, em favor de pecadores irremediáveis que recebem a sua redenção somente pela fé no Cristo de Deus. Essa é a religião baseada na graça. O destaque está no que Deus já fez pelos pecadores. Não no que a gente tem que fazer, mas no que já foi feito e consumado pelo Salvador Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem de realização divina. Deus amou. Deus interveio. Bem, espero ter deixado claro, espero que essa palavra traga quebrantamento, esclarecimento e mais alegria por tão grande salvação. Meu amigo, pastor Marco Aurélio, quer compartilhar algo conosco? Por favor, fique à vontade. Pastor Rômulo, eu ouvindo tudo isso, não é algo que é maravilhoso, né? Porque a gente começa a comparar a mensagem que a gente ouve do Evangelho com qualquer outra mensagem que outras religiões pregam, e a gente vê como ela é única. Não existe absolutamente nada semelhante ao Evangelho em outras religiões, porque todas as outras religiões, de uma forma ou de outra, vão demonstrar uma busca humana pela sua melhora, né? Pela sua redenção, de certa forma, né? Muitas delas, inclusive, apontando que a solução para os nossos pecados, né? Ou defeitos, ou problemas, está dentro de nós mesmos, né? Que nós precisamos olhar para dentro, que nós temos uma força interna que precisa ser, de alguma forma, liberta, né? Através de diversas formas aí, e o Evangelho diz que não, a redenção está fora de nós, que dentro de nós existe pecado, existe queda, né? E é a única religião, né, o cristianismo, a mensagem do Evangelho é a única mensagem já pregada na face da terra, que de fato, como você falou muito bem, aponta para Deus como o autor aí, que já redimiu, né, que já fez todo o trabalho, que já triunfou, e a nossa parte nesse processo é receber, é confiar, é graça sobre graça. De fato, de verdade, é só fazer uma breve aí, e até mesmo superficial pesquisa nas religiões que a gente vai perceber que não existe absolutamente nada igual ao Evangelho, né? E é graça, é presente, e a gente precisa receber do Senhor Jesus para a nossa vida. Amém, amém. Não há outra boa notícia. Há só uma boa notícia. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. E ninguém
vem. Ninguém vem, Jesus diz. Ninguém vem ao Pai se não for por ele. Não tem. Valeu, pastor. Romanos 3, do 10 a 17. Nesse texto existem 13 acusações, 13 desnudamentos, e cada uma delas é uma citação direta do Antigo Testamento. Paulo faz essa relação mostrando claramente o nosso estado. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, mais inteligente, mais esperto que seja, mais cheio de conhecimento, mais doutor que seja. Ninguém sabe nada. O único que sabe é Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Não há um coração que grite dizendo, eu te quero, me salva. A Bíblia diz bem clara que nós estamos mortos. Mortos. O morto não age, não reage, não quer nada, ele está morto. A Bíblia, você deve ter aprendido isso, nos ensina sobre 3 tipos de morte. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna, ou segunda morte. A morte espiritual é a morte que nossos primeiros pais, quando eles rompem com Deus, a Bíblia diz que nós morremos, nós não buscamos, nós não desejamos, nós estamos mortos, não relacionamos com Deus, não amamos mais, não estamos mais na presença de Deus. Essa morte veio primeiro quando o espírito do homem morreu, para que ele não estivesse mais vivo no mundo espiritual. A segunda, ou seja, a morte física é a morte que a gente morre, é enterrado. Lá em Gênesis 5:5 diz, os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Adão morreu, Eva morreu, Caim morreu, Abel morreu. Só Cristo pode nos dar vida. Quem tem Jesus tem a vida. Vida eterna, vida espiritual. E a terceira morte, que eu quero falar, né? A morte eterna, que é a separação eterna de Deus e de tudo que é bom. Lá em Mateus 13 diz, Jesus disse, mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Paulo escreve a Tessalonicenses, esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Cristo, e só no Cristo temos vida. Vida e abundância. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Então, essas mortes, morte espiritual, morte física, morte eterna, nós, sem Cristo, isso tudo é a grande e terrível realidade. Paulo ainda nos lembra que não há ninguém que busque, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Aquela música do grupo do rock brasileiro não estava errada, somos inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com as suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. Não dá para continuar com essa mensagem humanista de que somos bonzinhos. É um erro crasso, terrível, diabólico da igreja, quando ameniza a maldade, a mazela, a depravação humana. Quando nós olhamos para nossos filhos e achamos eles bonzinhos. Não são. Ninguém é. Há uma desordem, há uma maldição, há uma desgraça.
que só o Cristo e o sangue do Cristo pode mudar essa história e fazer tudo novo. O versículo 18, então, resume a pronúncia com uma última citação do Antigo Testamento. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. A grande característica de um homem e de uma mulher perdida, morta, espiritualmente morta, que vai morrer fisicamente como todos nós, mas não vai provar da vida eterna, é que essa pessoa não respeita Deus, não ama o que Deus ama, não teme o Senhor. Quero lembrar com vocês um conceito que nós muitas vezes esquecemos. É muito bom a gente voltar no básico, na base. Um dia aquele jogador de golfe, famosíssimo, ele diz que ele sempre volta às bases do golfe. Ele sempre volta os primeiros ensinamentos. Então, meu irmão, minha irmã, para você vencer, você precisa voltar à base. E o que a Bíblia nos ensina? O que você já aprendeu ou esqueceu ou não aprendeu? O que é pecado? Pecado é rejeitarmos ou ignorarmos a Deus no mundo que Ele criou, rebelando-nos contra Ele e vivendo sem tê-lo como referencial em nossa vida. Não sermos ou fazermos o que Ele requer em sua lei, o que resulta em nossa morte e na desintegração de toda a criação. O pecado é rebeldia. O pecado é não temer a Deus. O pecado é uma rebelião, assim como Lúcifer e seus demônios fizeram. Nós nos aliamos a Lúcifer e aos demônios. Nos rebelamos contra a vida, contra a luz, contra Deus. Não cumprimos nenhuma vírgula, um ponto da lei, dos mandamentos que são vida. Não fazemos isso. Somos pecadores. O pecado é uma relação fundamental. Por favor, olha essa declaração desse homem de Deus chamado Oswald Chambers. O pecado é uma relação fundamental. Não é fazer a coisa errada. O pecado são as coisas erradas. Não, é ser errado, é a nossa essência. Ser humano é ser pecado. É ser errado, ser deliberada e enfaticamente independente de Deus. O que os homens fizeram foi declarar para Deus assim: Deus, fica na sua, que eu fico na minha. A religião cristã baseia tudo na natureza positiva e radical do pecado. Outras religiões falam de pecado, mas só a Bíblia trata do pecado. Até que muitas religiões também reconhecem, mas não sabem como tratar. A primeira coisa que Jesus Cristo enfrentou nos homens foi a hereditariedade do pecado e como temos ignorado isso em nossa apresentação do Evangelho. Nós temos ignorado que os nossos filhos, os filhos dos nossos amigos, aquele amigo bonzinho, nós somos pecadores, inimigos de Deus. A mensagem do Evangelho perdeu sua pungência e seu poder de entusiasmo. Isso não quer gerar medo, mas gerar deslumbre. Estava perdido e fui achado. Estava morto e agora eu vivo. Alegria, gratidão, deslumbramento por tão grande salvação. Uma pergunta que tem que ser respondida: Deus permitirá que nossa desobediência e idolatria passem sem punição? Não. Todo pecado é contra a soberania, a santidade e a bondade de Deus. É contra a justa lei. E Deus se ira com justiça quando cometemos pecados, nos punirá por seu justo juiz, tanto nessa vida como na vindoura.
Não. Todo pecado é contra Deus. Pequei contra ti, diz o filho pródigo, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Serás tido por justo no teu julgar. Eu pequei. É uma das experiências mais profundas que um homem, uma mulher, uma criança, um homem pode ter. Chegar ao ponto de humildemente declarar: eu pequei, eu sou pecador. Porque bem sabeis que nenhum devasso ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Charles Spurgeon, da sua forma clara, linda, ele disse: não punir os culpados seria exigir a pena do sofrimento pelos inocentes. Pense em quanta injúria e quanta injustiça seriam infligidas sobre todos os homens honestos de Londres se os ladrões jamais fossem punidos por sua malandragem. Se permitíssemos que os culpados escapassem ilesos, isso causaria sofrimento nos inocentes. Deus, portanto, não por escolha arbitrária, mas pela necessidade de justiça, tem de nos punir por nossos erros. Existe como escapar do castigo e ser trazido de volta a favor de Deus? O Evangelho anuncia essas más notícias. O Evangelho anuncia a pecaminosidade humana, a rebeldia, a depravação, a maldição. O Evangelho anuncia a ira de Deus, sim. E o Evangelho anuncia que em Cristo e por Cristo nós somos livres, libertos e salvos. Deus nos salvou dele mesmo. Deus nos salvou de nós mesmos. Deus nos salvou e nos deu a vida eterna. Deus nos salvou dele mesmo porque salvou do dia da ira, do dia do juízo final. Deus nos salvou de nós mesmos, de toda a nossa rebeldia e incapacidade relacional, vivencial, estávamos mortos. Deus nos salvou, nos levando de volta, nos dando vida, nos fazendo dele e irá fazer isso, ressuscitando-nos no dia que ele voltar. Em Cristo temos vida. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Assim como com ele morremos. O nosso pecado foi pago. Com ele ressuscitaremos. Com ele ressuscitamos e ressuscitaremos. Com ele estamos vivos e viveremos. Já provamos da vida, já estamos vivos, já estamos com Cristo em Cristo. Mas vamos responder: existe como escapar do castigo e ser trazido de volta ao favor de Deus? Sim. Louvado seja, sim. Glória ao nome do Cristo que nos ama. Glória a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos salva em Cristo e por Cristo, sim, para satisfazer a sua justiça, o próprio Deus, por sua misericórdia, o seu grande amor, nos reconcilia com Ele e nos livra do pecado e do castigo pelo pecado por meio de um Redentor. Por meio daquele que resgata, que colocou a vida dele. Assim como a gente coloca alguma coisa, penhora, e aí depois paga o penhor e traz de volta. Jesus pagou as dívidas, toda mazela, toda rebelião, toda falta de temor, tudo isso que nós já pensamos e nos humilha. Toda essa decadência da existência humana. Agora, porque nós temos Cristo, temos um resgatador, temos um redentor, temos um salvador, nós somos reconciliados, fomos reconciliados, estamos reconciliados
fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Cristo Redentor nos livra do pecado e do castigo pelo pecado. Celebre o que o profeta diz. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, substituição, fomos justificados, limpos, lavados no Cristo, no sangue do Cristo. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da mão, ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus tomou sobre si as nossas dores e iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Toda mazela, toda rebeldia, todos os pecados, todas nossas iniquidades foram justificadas, expiadas pelo Senhor Jesus Cristo. Que grande salvação! Quem é o Redentor, meu querido, minha irmã querida? O único Redentor. O único Redentor é o Senhor Jesus Cristo, eterno Filho de Deus, em quem o próprio Deus tornou-se homem e suportou a penalidade do pecado. A redenção não está aqui dentro, não está nas minhas obras, nas boas obras, não está nas reencarnações, que a Bíblia diz que não há reencarnação, há ressurreição. O autor aos Hebreus diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, não várias vezes, e depois disso o juízo. O único que pode salvar não tem nada a ver com o que você faz ou deixa de fazer, mas tem a ver com o que Cristo fez. O que Cristo continua fazendo na sua vida e o que ele fará no juízo final como advogado, como justificador de muitos e seu, você, minha irmã, meu irmão, que é do Cristo. O único Redentor é Jesus, o eterno Filho de Deus, em quem o próprio Deus tornou-se homem e suportou a penalidade do pecado. Cristo pagou pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque há um só Deus e um só mediador, um só caminho, um só intercessor, um só Deus entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Bem, antes de orar, pastor Marcos quer deixar mais algo para nós, algo para esclarecer mais essa bela mensagem, que é uma má, mas que é a mensagem verdadeira, mas que é uma maravilhosa, boa mensagem que nós, pecadores, fomos em Cristo salvos, por Cristo salvos. Maravilhosa mensagem mesmo, pastor Rômulo. Na verdade, a gente vai continuar conversando sobre isso semana que vem, né? O tema que nos aguarda no próximo domingo é para a gente aprofundar um pouquinho mais ainda essa virada, né? O evangelho começando com uma má notícia, mas depois se tornando uma notícia extraordinária, né? De salvação para nós. E nós vamos continuar explorando esse lado positivo do evangelho semana que vem, e falando sobre essa questão também de justiça, né? Explorando um pouquinho mais essas perguntas até filosóficas, né? De como um Deus justo pode perdoar pecadores e tudo mais. Então, eu acho que hoje o que nosso coração precisava foi maravilhosamente exposto. Então,
Obrigado pela maravilhosa aula. Inclusive no chat aí tá bombando de gente celebrando aí as suas falas inspiradas por Deus, então glória a Deus por isso. Amém. Deus abençoe, meu amigo. Obrigado. Gente, a nossa escola discipuladora, a nossa missão é essa. É resgatar, é proclamar a verdade do Evangelho. Linda, doce, leve, amorosa, mas poderosa, graciosa. Poder de Deus mesmo, verdadeira. A verdade liberta, porque a verdade nos confronta, nos desmascara. Nós só começamos a caminhar quando nós realmente somos desmascarados, enquanto ficamos passando pano leve, nos maquiando. A vida não flui, não vai. Isaías, ele começa realmente a se dispor, ele escuta a voz da Trindade dizendo: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Isaías se transforma num profeta missionário, evangelista, a partir do momento que ele realmente descobre a pecaminosidade dele. Por isso que precisamos proclamar as más novas, junto, claro, com as boas novas. Porque há pessoas que vão vivendo na igreja e achando que eram ótimas. Ruim é o traficante. Ruim é o político. Ruim é aquele que faz aquilo outro, é o ladrão. Nós muitas vezes fazemos declarações de ódio contra pessoas. Isso é terrível. Nosso chamado é para amar. E amar até o inimigo. Amar até o inimigo. Mas isso só um coração nascido de Deus é capaz. Mas nós muitas vezes acusamos várias pessoas pelas suas mazelas, pela sua ignorância. E esquecemos que nós, se não fosse o Cristo, nós estaríamos tão perdidos quanto essas pessoas que nós acusamos, que nós julgamos. Que Deus nos leve ao quebrantamento. Que Deus nos leve ao arrependimento. Aquela tristeza boa que o Espírito Santo coloca em nós. Tristeza, tem tristeza boa, pastor? Tem. A tristeza do Espírito Santo, que nos leva àquele choro bom, quebrantador, reconhecedor, temente. E que depois faz nosso coração se alegrar, um sorriso abrir e nós declararmos: glória, glória ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado, Jesus, por tão grande salvação. Obrigado porque o Senhor me resgatou das trevas e me transportou para o teu reino. Gostaria que você orasse comigo essa oração. Vamos orar? Ore aí. Faz essa oração com fé. Vamos juntos. Precioso Redentor, antes de começar o mundo, tu nos amaste. Entregaste a tua glória para suportar nossa vergonha. Glorificaste teu Pai ao obedecer a Ele até a cruz. Tu mereces nosso louvor, gratidão e culto. Não temos esperança senão em Ti. Amém. Deus abençoe a todos. Esse é o nosso curso, o Evangelho de Paulo. E semana que vem, se Deus quiser, deixa eu